Olá pessoas, neste vídeo irei ensinar como calcular NOx sem regra, né? Então, onde é que entra esse contexto de NOx? Nas reações de oxirredução, que são reações que ocorrem com transferência e recebimento de elétrons entre as espécies químicas que participam efetivamente do processo. No contexto de uma bancada de laboratório, o indício de uma reação química lhe permite inferir que houve um processo redox, por exemplo, o consumo de um metal em água. Né? Quando você adiciona um pedaço de sódio metálico em água, você vê que o metal é consumido. Né? Entretanto, na prova de química que vocês vão fazer, por exemplo, o professor te dá uma equação. Como identificar um processo redox? A partir do número de oxidação e sua variação entre reagentes e produtos. O número de oxidação, ou estado de oxidação, ou simplesmente NOx, é uma diferença entre o número de elétrons de valência que o átomo tem quando isolado, menos a soma do número de elétrons no compartilhamento, levando em consideração um parâmetro chamado eletronegatividade, que eu vou explicar mais à frente, mais o número de elétrons não ligantes. Isso considerando já o átomo na ligação química. Como é que a gente faz essa análise? Antes de fazer isso, de explicar o que eu comecei, o sinal do NOx indica algumas coisas. Se o NOx ele é maior do que zero, significa que o átomo do referido elemento tem a posse de N elétrons a menos, se comparado ao átomo no estado fundamental. Já se o NOx for menor que zero, significa que o átomo do referido elemento tem a posse de N elétrons a mais se comparado ao átomo no estado fundamental. Se for zero, neutro, né, estado fundamental. Então, em compostos com predominância do caráter covalente da ligação, e por que eu falo caráter covalente da ligação? Porque nenhuma ligação química é 100% iônica nem 100% covalente, a contribuição das duas. Entretanto, em alguns compostos há um destaque de um caráter covalente mais acentuado se comparado a um destaque de um caráter iônico. Então, aqui serviria, por exemplo, para dizer compostos NOx em compostos covalentes. Como calcular NOx elementos em compostos covalentes, tá? Então, eu trago aqui o exemplo do HCl. Se a gente faz a estrutura de Lewis, a gente vai ver essa estrutura aqui do HCl. Tá? Esse é o par de elétron compartilhado. E aí entra em questão uma propriedade que eu citei chamada eletronegatividade. É uma propriedade que gera muita confusão aí na química, as pessoas usam de forma errada, mas enfim. A eletronegatividade, gente, é uma capacidade que o átomo tem, uma ligação covalente, de atrair o par de elétrons mais próximo de si. Tá? Não trazendo nenhum caráter mimista aqui ao átomo, mas é uma propriedade da carga nuclear de atrair esses pares de elétrons compartilhados na ligação. Vocês concordam comigo que essa força atrativa se é de natureza eletrostática, a gente pode utilizar a lei de Coulomb para analisá-la? Então, a gente tem que essa força atrativa não é nem igual, é diretamente proporcional ao produto entre as cargas pelo inverso da distância, onde Q1 vai ser a carga nuclear ou carga nuclear efetiva, levando em consideração o parâmetro de blindagem. Q2 vai ser o par de elétron compartilhado, que no caso é esse daqui da ligação que eu mostrei. E D vai ser a distância do núcleo a esse par de elétron compartilhado. Então, um raio. Aí você vê, como é que eu analiso isso? O cloro tem configuração eletrônica gás nobre 3s2, 3p5. Hidrogênio tem configuração eletrônica 1s1.
Então, de posse da configuração eletrônica de ambos os elementos que formam a molécula de HCl, verifica-se que o cloro tem mais elétrons de valência se comparado com o hidrogênio. Logo, o parâmetro Q1, que está associado à carga nuclear, ou carga nuclear efetiva, quando a gente calcula a constante de blindagem, faz os cálculos necessários, essa correlação, né, da quantidade de elétrons, quantidade de prótons e essa atração do núcleo, que contém esses prótons e nêutrons, para os elétrons compartilhados na ligação, será maior para o cloro. Então, Q1 faz com que a força atrativa seja maior para cloro, se comparado a hidrogênio. Q2 é comum, porque o par de elétron é o mesmo. D a distância. A distância, nesse caso, vai ser menor para o hidrogênio do que do cloro, porque o hidrogênio tem um raio de 78 picômetros e o cloro tem um raio de, consultando a tabela periódica, logicamente, de 181 picômetros, de acordo com a minha tabela aqui. Então, veja, o hidrogênio é menor e o cloro é maior em termos de raio atômico. Entretanto, mesmo que ele seja menor e contribua para que a distância seja menor e, consequentemente, favorecer a força atrativa, pelo fato do número de elétrons de valência ser maior, faz com que esse parâmetro não seja um efeito primário para justificar. Então, mesmo sendo menor, pelo fato, ainda assim, do cloro ter mais elétrons de valência, a força atrativa é maior para o cloro, né? E aí a gente diz que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E de fato é. Então, nesse caso, a gente pode considerar que no extremo, esse par de elétron está tão mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, o NOx do cloro será o seguinte: quantos elétrons o cloro tem quando isolado? 7. Menos. No compartilhamento, a gente vai considerar exatamente esses 2 elétrons aqui. Então, eles estão tão próximos do cloro que a gente considera que são do cloro. Então, 2 elétrons. Mais. Quantos elétrons não ligantes o cloro tem? 2, 4, 6. Não está ligado a nenhum outro átomo. Então, 6 elétrons. 7 menos 8 menos 1. E, de fato, o NOx do cloro na molécula de HCl é menos 1. E o NOx do hidrogênio? Bom, o hidrogênio, quando isolado, tem 1 elétron de valência. No compartilhamento, ele não tem nenhum, porque ele é menos eletronegativo que o cloro. Muito menos não ligantes. O NOx do hidrogênio, mais 1. Então, diferentemente do que se vê por aí, que as pessoas pegam HCl, menos 1 mais 1. Aí eu te pergunto, por que é menos 1? Por que é mais 1? Tem que se justificar. É assim que se constrói o conhecimento da química. Uma das formas é essa. Tá? E no caso da molécula de água, qual é o raciocínio que a gente tem que adotar? Primeiramente, escrever estruturas de Lewis. Então, a gente tem que cada hidrogênio tem 1 elétron. Como são 2 hidrogênios, multiplica por 2, mais os 6 elétrons dos átomos de oxigênio, totalizando 8 elétrons. Dada a informação de conectividade que o oxigênio é um átomo central e tem que ser oxigênio ligado 2 hidrogênios. Dos 8, 4 foram utilizados para conectar os átomos. Sobram 4 elétrons, que serão distribuídos entre os átomos periféricos, mas não faz sentido distribuir para os hidrogênios, porque ele só tem 1 elétron, então a gente coloca para o oxigênio. Menos 4, todos os elétrons foram distribuídos. E aí o que a gente faz agora? Calcula o NOx. O NOx do oxigênio. 6 elétrons quando isolado, de valência. A gente vê isso pela configuração eletrônica. Oxigênio, gás nobre. 2s2, 2p4. Então, no nível de valência 2, ele tem 6 elétrons, 4 mais 2, menos. No compartilhamento, a gente vai considerar o seguinte, que no extremo, pela diferença de eletronegatividade ser muito grande entre o átomo de hidrogênio e oxigênio, esse par de elétrons vai estar muito mais próximo do oxigênio do que dos hidrogênios. A gente considera que são dele.
Então, 2, 4, né? Menos não ligantes, mais no caso, desculpa. Os não ligantes, 2, 4. 6 menos 8, menos 2. E o NOx de cada hidrogênio, um elétron quando isolado, menos 0 no compartilhamento, pela diferença da eletronegatividade, nenhum não ligante, mais 1. Então, de fato, o NOx do hidrogênio na água é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Então, diferente do que se tem aí de regra, é assim que se determina o NOx. Tá? NO2. No caso da amônia, de novo, a amônia do grupo 15 tem 5 elétrons de valência. Cada hidrogênio contribui com 1 elétron, vezes 3. Então, a gente totaliza aqui 8 elétrons. Dada a informação de conectividade que o nitrogênio da amônia é o átomo central, a gente tem isso aqui. Quantos elétrons foram utilizados? 6 para conectar cada um dos átomos. Sobram 2 elétrons. Esses 2 elétrons são distribuídos entre os átomos periféricos, mas aqui vai ser para o nitrogênio. Então, o NOx do nitrogênio vai ser 5 elétrons de valência, porque a configuração eletrônica do nitrogênio é gás nobre, 2s1, 2s2, 2p3, então 5 elétrons no nível de valência 2, menos. Quantos elétrons ele tem no compartilhamento? 2, 4, 6. Mesma história. No extremo, esses pares estão muito mais próximos do nitrogênio do que dos hidrogênios. Então, a gente considera que são deles. Que é dele, né, no nitrogênio. Então, 6 elétrons. Mais não ligantes, 2. Então, aqui a gente tem 5 menos 8 menos 3. NOx de cada hidrogênio. 1 elétron no de valência, né, quando isolado, 0 no compartilhamento e 0 não ligantes. Mais 1. Então, o NOx do nitrogênio, na molécula de amônio, menos 3, e o NOx do hidrogênio, mais 1. Então, quando a gente vê aí muitas regras fazendo assim, o NOx do hidrogênio mais 1, NOx fixo, né? Então, esse aqui tem que ser menos 3, porque mais 1 vezes 3 dá mais 3. Para balancear, tem que ter menos 3, para dar 0, porque é uma molécula, e moléculas são neutras. Esse mais 1, quando a gente interpreta assim, é o NOx médio. É como se a gente pegasse mais 1 e mais 1, e dividisse por 3, vai dar mais 1. Então, o NOx médio. Do metano. Metano, hidrogênio, né? O composto orgânico mais simples possível. Metano. NOx do carbono. Carbono, configuração eletrônica, gás nobre. 2s2, 2p2. 4 elétrons no nível de valência 2. 4 elétrons quando isolado. No compartilhamento, 2, 4, 6, 8. Não ligantes, 0. Então, o NOx do carbono é 4 menos 8, menos 4. Obviamente, o NOx de cada hidrogênio é mais 1. Então, ó, mais 1 vezes 4, mais 4, para balancear, menos 4. Bom, agora a gente chega no caso das substâncias simples, que são aquelas substâncias formadas por apenas um tipo de constituinte. Aí a frase clássica que a gente costuma ouvir é a seguinte: o NOx de substância simples é 0. Por que é 0? E outra, primeiramente, NOx de substância não existe. O NOx é do elemento. Primeira coisa. Então, a gente tem que explicar por que o NOx do hidrogênio na molécula de H2 é 0.
Veja o seguinte, se eu tenho um H2, a estrutura de Lewis é essa, cada hidrogênio contribuindo com um elétron. Se a gente pensa, hipoteticamente, em uma cisão, uma quebra dessa ligação, cada hidrogênio aqui vai ter um elétron. Por quê? Porque eles atraem com a mesma intensidade. São átomos iguais. Então, para a gente calcular o NOx do hidrogênio na molécula de H2, a gente tem um elétron de valência, né? Configuração eletrônica 1s1. Quantos elétrons tem no compartilhamento? Apenas um. Quantos elétrons no ligante? 0. O NOx do hidrogênio, 1 menos 1, 0. Vocês entenderam? Então, o NOx do hidrogênio aqui é 0. Por isso que falam de forma errada, substâncias simples, o NOx é 0. O NOx de quem? Aí poderia ser o NOx do elemento formador da substância simples é 0. Mesma coisa para o Br2. A diferença aqui é que o bromo vai ter essa seguinte estrutura. 2, né? Porque cada bromo tem 7 elétrons de valência, né? Porque a configuração eletrônica do bromo é gás nobre. 4s2, 3d10, 4p5. Tem 7 elétrons na camada 4. No nível 4, nível de valência 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 com esses aqui compartilhados. Se a gente imagina uma cisão, a gente tem um para cada. A representação de uma cisão homolítica, que é o que tinha chamado, é uma cisão, uma quebra de ligação, cujo par de elétron é igualmente distribuído, um para cada átomo. E a gente representa com essa meia seta. Se fosse uma cisão heterolítica, seria com essa seta. Então aqui, o NOx do bromo. Bromo com desolado, 7 elétrons, menos. Quantos elétrons ele tem no compartilhamento? Apenas um, da cisão aqui do par, da quebra da ligação. Um elétron. Quantos elétrons não ligantes? 6. 7 menos 6. 7 menos 7, desculpa. 0. O NOx do bromo na molécula de Br2 é 0. E tem que ser 0 para a molécula. Oxigênio. Aqui é interessante. Oxigênio é do grupo 16, tem 6 elétrons, vezes 2, 12 elétrons. Aí a gente tem oxigênio, ligado ao oxigênio, 2 elétrons foram gastos. Né? Então, menos 2 elétrons, sobram 10 elétrons para ser distribuídos entre os átomos. Aí a gente vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A melhor estrutura de Lewis é aquela que leva os menores números de carga formal. Se a gente calcula a carga formal desse átomo de oxigênio, a gente vai ver 6 menos 2, 4, 5. Vai dar mais 1. Já no caso desse daqui, a carga formal dele vai dar 6 menos 2, 4, 6, 7. Vai dar menos 1. Então veja, se a gente pensa, por exemplo, em migrar um par desse aqui, formar uma dupla ligação e obter isso aqui, vejam que agora a carga formal desse aqui vai ser 6 menos 2, 4, 5, 6. Vai dar 0, que vai ser igual a essa. Então a melhor estrutura para a molécula de O2 é essa daqui. E aí, calculando o NOx do oxigênio, a gente vai ter o quê? 6 elétrons de valência, menos. No compartilhamento, mesma coisa. Imagina uma quebra aqui. 2 para cada, no caso para uma ligação dupla. Então, 2 elétrons no compartilhamento. Mais, não ligantes, 2, 4.
6 menos 6, 0. Então o NOx de cada átomo de oxigênio na molécula de O2 também é 0. Do hidrogênio atômico. É interessante esse caso, por quê? Hidrogênio tem configuração eletrônica 1s1. Então a gente tem isso aqui, por exemplo. Não está ligado a ninguém, está sozinho. Então o NOx do hidrogênio é um elétron de valência menos. Tem algum elétron de compartilhamento? Não, está compartilhando com ninguém. Mas tem algum elétron no ligante? Tem. Esse aqui. 1 menos 1, 0. Então o NOx do hidrogênio atômico é 0. No caso de compostos com predominância do caráter iônico da ligação, né, como a gente já viu, caráter covalente, destaque do caráter covalente, aqui é um destaque do caráter iônico. A gente tem, por exemplo, no ciclo de Bohr-Haber, da formação de sólidos iônicos, que na etapa da energia de rede, a gente tem Na gasoso mais Cl menos gasoso, formando NaCl sólido. E existe uma energia chamada energia de rede, menos ΔH de rede, que é a energia liberada na formação de 1 mol da rede. Tá? Então, outra coisa, na formação de sólidos iônicos, sempre teremos um cátion, que eu vou chamar de MX+, e um ânion MY+. Quando o composto é formado, há meio que uma inversão dessas cargas. Então, MYLX. Então, se a gente correlaciona aqui com NaCl, por exemplo, Na+, Cl-, né? Para calcular o NOx, a gente tem que o NOx vai ser igual a carga, tá? Então, Na+, Cl-, o NOx do sódio mais 1, do cloreto menos 1. Ou a gente pode extrapolar, uma vez que a gente já sabe que há uma força de contribuição de covalência, a gente vê sódio, configuração eletrônica 3s1 do sódio, tem um elétron de valência, esse daqui. Cloro, 7 elétrons. E aí é aquela mesma coisa. Como o cloro é mais eletronegativo que o sódio, esse par de elétrons aqui está mais próximo do cloro. A gente considera que é dele. Então o NOx do sódio vai ser 1 elétron menos 0 no compartilhamento e 0 no ligante. Mais 1. É coerente com o que a gente determinou aqui. E do cloro, o NOx do cloro será 7 menos 2, 4, 6, né? 2 do compartilhamento, mais 6 não ligantes, menos 1. Tá? Então a gente pode fazer aqui essa análise também. No caso do PbCl2, né? A gente tem aqui que Pb, cloreto, né? 2 cloretos. Para que seja eletricamente neutro, aqui tem que ser mais 2. Né? Mas uma outra análise que a gente pode fazer é a seguinte. O chumbo tem configuração eletrônica gás nobre, 6s2, 4f14, 5d10, 6p2. Tá? Se a gente reorganiza isso aqui, gás nobre, 4f14, 5d10, 6s2, 6p2. Tem 4 elétrons na camada de valência. Então, para desenhar a estrutura de Lewis, a gente tem 4 elétrons do chumbo e tem 7 elétrons de cada oxigênio vezes 2, tá? Cada cloro, desculpa. Então, 14 mais 4, 18 elétrons. Chumbo, átomo central, a gente pode pensar assim, ligado aos 2 cloros. E aí, se a gente pega aqui 18 menos os 4 elétrons ligados para conectar os átomos, sobram
14 elétrons, que serão distribuídos entre os átomos periféricos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E é coerente com os 4 elétrons de valência. Veja, 1, 2, 3, 4. Tá? E aí o que a gente faz agora? É só pensar. O cloro é mais eletronegativo que o chumbo. Então, no extremo, a gente podia imaginar essa situação aqui, ó. Os cloros, tá? Pronto. E aí, o NOx do chumbo. Chumbo quando isolado, 4 elétrons. Menos. No compartilhamento ele vai ter algum? Não ligante. Os dois aqui. Então o NOx do chumbo aqui, mais 2. 4 menos 2, mais 2. Coerente com o que a gente já tinha determinado. E o NOx do cloro, obviamente, o NOx de cada cloro vai ser 7 elétrons menos 2 do compartilhamento, mais 6 não ligantes. 7 menos 8 menos 1. Coerente também com o que a gente já tinha determinado. Então eu usei do que não tem uma força de contribuição de covalência, vamos imaginar uma ligação covalente entre eles para determinar o NOx. MgCl2, mesma coisa. Magnésio tem configuração eletrônica gás nobre e a gente tem que ver 3s2. Então o magnésio contribui com 2 elétrons, mais 7 elétrons de cada átomo de cloro vezes 2, totalizando 16 elétrons. Pensando na conexão magnésio-cloro, menos 4 elétrons, sobram 12 elétrons. Vamos distribuir entre os átomos periféricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De novo, mesma história. Pensando na distância, magnésio, o par, né, pela diferença de eletronegatividade, está muito mais próximo do cloro do que do magnésio. Então, ó, qual o NOx do magnésio? 2 elétrons quando isolado, de valência, né? 3s2, menos. Quantos elétrons no compartilhamento? 0. Ele é menos eletronegativo que os átomos de cloro. Mais, não ligantes, 0. O NOx do magnésio no composto MgCl2 é mais 2. E do cloro, mesma história, menos 1. 7 menos 2 mais 6 menos 1. E aí veja que nesses compostos o NOx do cloro não varia, é menos 1. De posse dessa informação, você pode fazer o que você quiser, na verdade. Mas eu estou te dizendo o seguinte, pela construção de conhecimento, quando você vê casos correlacionados, você não precisa fazer isso. Você já vai saber que é menos 1. E aí você já vai fazer automático. Então, quando a gente vê pela primeira vez número de oxidação, como eu vi, a gente fica se perguntando, meu Deus, o professor pega e diz, o NOx do oxigênio é menos 2, o NOx do cloro é menos 1. Mas por quê? Agora você sabendo por que é e vendo correlações com outros compostos, você vai fazer isso de forma mais direta e embasada, entende? Então é isso que é construir conhecimento. Bom, pelo método convencional, a gente diria o quê? Que o cloro é menos 1 vezes 3, menos 3. Ferro tem que ser mais 3. Como justificar isso? Se a gente analisa, por exemplo, a configuração eletrônica do ferro, gás nobre, 4s2, 3d, 6, a gente vai ver que, embora os dois elétrons da camada de valência, né, esse orbital aqui, 4s, esteja preenchido, não vai participar da reação. Então, a gente avaliando os orbitais D, a gente vê que no orbital 3D a gente tem 6 elétrons. Então, 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Se a gente imagina cada átomo de cloro, né? Porque são 3 átomos de cloro. Cloro, gás nobre, 3S2, 3P5. Então, 3S2 do cloro também não participa, vai participar o 3P, que tem 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí são 3 átomos, né? Então, eu multiplico por 3 aqui. Aí vão ter 3, aí repete aqui, tá? Se a gente imagina, pela teoria da ligação de valência, a superposição de um orbital 3P do cloro com um orbital 3D, a gente vai ter uma formação de uma ligação. Nesse caso, a gente vai ter a superposição de um orbital 3P com um orbital 3D, vai formar uma ligação tipo sigma, da superposição frontal dos orbitais atômicos. Se a gente imagina para os outros 2 átomos de cloro, mesma coisa, outra ligação sigma e outra ligação sigma. Então a gente vai ter ferro, Cl, Cl, Cl. Como o cloro tem 7 elétrons de valência e um deles for utilizado para combinar, né, os orbitais, sobram 6 para cada um deles. Beleza? Pronto. E agora a gente analisa o NOx. O NOx do ferro, ao invés da gente colocar 2 elétrons, porque são os elétrons da camada de valência, a gente vai usar os elétrons que participaram da reação, que são os elétrons do orbital 3D. Então vejam, 4 elétrons foram utilizados. Então ele tem 4 elétrons de valência, né? Nesse caso dos orbitais 3D. Menos número de elétrons que ele tem no compartilhamento. Mesma história. Como o cloro atrai mais fortemente os pares de eletroligação, esses pares vão estar mais próximos do cloro do que do ferro. Então a gente considera que são do cloro. Então no compartilhamento ele tem 0. Não ligante. Esse aqui, que não foi utilizado. Apenas esses 3 foram utilizados. Então 1. Então 4 menos 1 mais 3. E bate com o resultado. E dos átomos de cloro, menos 1. NOx de cada átomo de cloro vai ser 7. Menos 2 do compartilhamento, mais 6 não ligantes, menos 1. Se a gente fizesse da forma convencional, não daria certo. Então tinha que pensar também na formação da ligação, né, que envolve os orbitais D vazios. Então, ferro pode ser considerado, por exemplo, como um elemento de transição, porque ele apresenta orbitais D vazios que podem ser utilizados para a formação de ligações químicas. Tá? Então, esse é um tópico mais avançado. Nem cabia aqui, mas eu trouxe. No caso desse daqui, se fosse da forma convencional, seria o quê? Menos 2 mais 5 mais 2. Por quê? Menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 2 dá menos 12. Aí tem esse aqui, mais 5 vezes 2 dá mais 10. Com esse mais 2 aqui, mais 12. Cancelaria. Mas nesse caso, para a gente justificar o porquê desse mais 5, a gente tem que pensar no seguinte. Esse aqui é o íon nitrato. O NO3-. Como é que a gente escreve a estrutura de Lewis dele? Nitrogênio, 5 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons, vezes 3. Mais 1 do ânion, né? Que é menos 1. Mais 1 elétron. Então, 6 vezes 3, 18. Com mais 1, 19. 20, 21, 22, 23, 24. 24 elétrons. E aí a gente vê nitrogênio, oxigênio, oxigênio, oxigênio. 6 elétrons foram utilizados, sobram 18 elétrons. Distribuir para os átomos periféricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todos os elétrons foram distribuídos. Se a gente calcula o NOx do nitrogênio aqui, o que é que a gente vai encontrar? Nitrogênio, 5 elétrons. Menos. No compartilhamento nenhum, porque os átomos de oxigênio são mais eletronegativos. 0. Algum não ligante? Também não.
Então o NOx do hidrogênio de fato no nitrogênio de fato é mais 5, como a gente viu aqui. Do oxigênio, menos 2. Por quê? NOx do oxigênio, menos 2, né? Porque aqui você tem 6 elétrons de valência, menos os 2 do compartilhamento, mais os 6 não ligantes. 6 menos 8, menos 2. Coincide com o que a gente determinou aqui. Aí, verifique. Fazendo os cálculos, a gente já pode determinar o NOx do nosso magnésio, né? Para determinar o NOx do magnésio é só pensar. Mais 5, né? Fazer aquele mesmo cálculo. Mais 5 vezes 2 dá mais 10. Menos 2 vezes 3 dá menos 6 vezes 2 dá menos 12. Falta quantos aqui para cancelar? 2. Então, mais 2 aqui do magnésio. Ou pensar magnésio, né? Configuração eletrônica do magnésio. Gás nobre, 3s2. O magnésio tem 2 elétrons de valência. Então, ó, nitrogênio, nitrogênio. E esse nitrogênio está ligado a 3 átomos de oxigênio. E é a mesma discussão anterior, né? A gente só repete aquela estrutura aqui colada. Pronto. Aí aqui, NOx do magnésio. Quantos elétrons ele tem de valência? 2. Menos. Quantos no compartilhamento? Nenhum, porque o nitrogênio, que está diretamente ligado a ele, é mais eletronegativo. Então, 0. Algo não ligante? 0. Mais 2. Então, o NOx do magnésio aqui é mais 2. E a gente usa isso aqui de compartilhamento porque toda ligação química tem uma força de contribuição de covalência. Então a gente pode também pensar numa ligação covalente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Peço que curtam, comentem, compartilhem o vídeo e, por fim, obrigado e até mais.